Por acaso você já foi no mercado e anda sentindo que não consegue comprar mais nada? Antigamente você voltava com 4, 5 sacolas e hoje você volta com 2 sacolas e gasta o dobro do preço? Isso acontece devido à inflação, essa corrosão do nosso patrimônio que vai se deteriorando ao longo do tempo e fazendo com que a gente perca nosso poder de compra. O que é a inflação? A inflação é o aumento dos preços dos produtos que a gente compra, que a gente consome no dia a dia, ou seja, a nossa perda de poder de compra. Onde antigamente a gente conseguiria comprar determinados produtos com R$ 100, hoje em dia a gente consegue comprar metade desses produtos pelos mesmos valores. E ela, né, é calculada através de um índice de preço, que é feito pelo IBGE. Pois existe uma cesta de produtos, então tem aí alimentos, vestuário, transporte, moradia, onde são todos calculados através dessas, fazendo uma cesta, né? E através disso a gente consegue calcular quanto que está a inflação do período, seja anual ou mensal. Ela é feita pelo IBGE, então a inflação funciona como um índice de preço, que é uma base para a gente poder precificar os produtos que a gente consome. Então, para saber se um produto vai ficar mais caro ou mais barato devido ao aumento ou redução da inflação. E qual é o impacto disso na nossa vida? Bom, o primeiro impacto da inflação, como eu comentei anteriormente, é a perda do poder de compra. Por quê? Isso causa uma economia desvalorizada, né? Então, quando a gente não consegue mais consumir os mesmos produtos que a gente consumia antes, com o mesmo dinheiro, a gente começa a ter uma qualidade de vida um pouco menor. Exemplo, se antes você ganhava R$ 2.000 e conseguia fazer a compra do mês com 600, você teria, teoricamente, 1.400 sobrando para você fazer o resto das suas coisas. Hoje em dia, com uma inflação mais alta, se você ganha os mesmos R$ 2.000, mas você gasta 1.000 no mercado, você agora só tem metade do seu salário para poder fazer o restante das coisas. Logo, você tem que abdicar de alguns produtos que você costumava consumir, deixar de ter lazer, deixar de praticar algum esporte que seja mais caro, para você poder compensar as suas necessidades básicas. E isso faz com que a economia do país fique desvalorizada, que no geral a gente empobreça mais, o que ocasiona uma grande falta de investimentos, seja por parte do governo, seja por parte de investidores estrangeiros que traz esse dinheiro aqui, esse recurso para o Brasil, para que tenha um aumento do dólar, para que tenha um aproveitamento da nossa taxa de juros, para que eles lucrem, né? E o que essa falta de investimento ocasiona? Bom, ela tem o corte de gastos com o Brasil, então o governo ele para de subsidiar projetos importantes como infraestrutura, saúde, educação, porque simplesmente o dinheiro não dá conta e ele precisa diminuir essa inflação. Ele precisa cortar os seus gastos. Então, ao invés de ele sair gastando com o que é necessário, ele precisa reduzir isso para que reduza um pouco essa inflação que esteja muito alta. Isso faz com que também haja uma saída de dólar do país, já que o Brasil ele é uma grande economia emergente. Muitos estrangeiros vêm aqui para investir, seja através da bolsa de valores, seja através da abertura de empresas. E com uma inflação mais alta, fica mais difícil esse negócio ser rentável. Então, por que que um estrangeiro vai sair do seu país para vir para cá abrir uma empresa ou realizar um investimento, sendo que a inflação está mais alta, os impostos estão mais altos, ele não tem nenhum incentivo para dar um lucro viável para que ele retorne esse dinheiro para o país dele. Então há uma saída de dólar muito forte dentro da nossa economia. E o que que isso impacta, né? Por que que é importante? Um dos principais impactos seria esse de não ter mais investimentos no Brasil, dos estrangeiros não quererem trazer suas empresas para cá para elas prosperarem, para elas poderem dar vagas de emprego para a população brasileira.
Isso acaba prejudicando, aumentando o desemprego, diminuindo as oportunidades de empregabilidade que existe no país. E além disso, a saída do dólar faz com que o real se desvalorize e o dólar aumente, deixando assim uma moeda mais cara, o que prejudica para nós brasileiros tanto na importação quanto exportação de produtos. Por quê? Quando a gente está importando ali um celular ou algum outro eletrônico, a gente paga em dólar, a gente não paga em real. Então, se o dólar está mais caro, consequentemente a gente tem um custo maior e o vendedor desse dispositivo aqui no Brasil vai cobrar mais caro do consumidor. E na hora de exportar também pode ter os custos maiores, né? Algumas empresas se beneficiam disso porque elas vendem totalmente em dólar, então um dólar mais caro, elas conseguem arrecadar mais, mas no geral você tem uma desestimulação da economia no Brasil. E qual é a diferença entre você ter uma inflação alta e baixa? Você muda a forma como você vive. Então, a gente passa a sobreviver ao invés de viver. E os dois são muito diferentes. Por quê? Quando você sobrevive, você tem o seu salário para gastar apenas com as coisas básicas, seja com comida, roupa, transporte, né? Um aluguel, gasolina. Tudo isso fica mais caro e você não tem liberdade para poder viver, que seria ter um esporte que você fazer um esporte que você gosta, ter um lazer a mais no final de semana, viajar mais, ter mais tranquilidade, ter mais estabilidade financeira. Então, com a inflação alta, o seu aluguel fica mais caro, a comida fica mais cara, a roupa fica mais cara e você precisa começar a desembolsar um capital muito maior para ter o básico para sua sobrevivência. E onde o governo entra nisso? Qual é o papel do governo em reduzir o ocasional aumento da inflação? O governo é subdividido em três classes, aqui no nosso exemplo. Então, todo governo tem contas, que são os gastos públicos. E o que seriam esses gastos públicos? Saúde, educação, infraestrutura e segurança. Esses são os pilares básicos de que um governante precisa trabalhar para melhorar o seu país. Então, ele precisa trazer mais saúde para a população, construindo hospitais, melhorando os atendimentos desses locais, assim como certificando da qualificação dos profissionais que vão estar atendendo a gente. A educação é o pilar de uma economia, então se você não tem pessoas educadas, você não tem pessoas que vão contribuir socialmente no futuro. A infraestrutura, então pavimentação, saneamento, energia elétrica, tudo isso depende da infraestrutura, que em sua grande maioria é o governo que deve financiar, além de segurança. Então, seja segurança na cidade com as polícias, seja segurança nacional com o exército, ou então com a proteção ali nos nossos portos e nos aeroportos, para que a gente não tenha nenhum tipo de atentado ou algum descontrole, né, por conta de alguma ameaça externa. Então, esses são os gastos essenciais que o governo deve ter. Mas além disso, o governo possui alguns gastos excessivos que não são tão beneficentes para a população no geral. Que seria o quê? O primeiro deles é os diversos programas sociais que existem hoje em dia. Não que o programa social seja algo ruim em si, ele é algo que é necessário porque a gente vive num país muito conturbado e isso pode ajudar e beneficiar muitas pessoas. O problema desse programa é o quê? É a falta de rigorosidade dentro dele. O que eu quero dizer com isso? Você não tem nenhum critério mínimo que seja rigoroso para que as pessoas recebam esse programa. Então, qualquer pessoa que se encaixa numa certa faixa pode receber algum tipo de auxílio. E claro, além disso, tem uma corrupção gigantesca, onde a gente sabe que uma grande parte desse dinheiro é desviado. E esse dinheiro são dinheiros de pessoas trabalhadoras que estão ali pagando os impostos nos produtos, pagando os impostos sobre o seu salário, sobre o seu carro, sobre a sua casa. E isso gera um gasto excessivo para o governo, onde ele poderia estar direcionando esse dinheiro para os seus gastos necessários, que seria a infraestrutura do país, educação, saúde, como a gente viu anteriormente. Outro problema é dar sem exigir nada em troca.
O que isso quer dizer? Você está simplesmente custeando pessoas para que elas façam nada. Então você não exige que ela esteja procurando emprego, você não exige que ela tenha uma matrícula numa faculdade pública, num curso público, que ela está melhorando, se empenhando para poder sair daquela situação onde ela necessita de um subsídio para poder ter um trabalho e ter uma vida mais digna. Não é exigido nada disso. Você simplesmente pode continuar recebendo o seu benefício sem mais nem menos. E como que funciona em outros países? Então, na Alemanha, por exemplo, é exigido uma procura de emprego. Para que você receba o subsídio do governo, você precisa estar cadastrado num banco de procura de emprego proporcionado pelo próprio governo e sempre que tiver alguma vaga eles vão ligar para você para que você faça a entrevista, para que você se dedique a buscar um emprego para que não precise mais desse subsídio a longo prazo. Ou então que você esteja estudando, seja numa faculdade longe da cidade onde você nasceu, longe da sua família, onde eles vão te ajudar com a moradia, vão te ajudar com a mensalidade da faculdade. Então não é exigido nada disso dessas pessoas para que elas se qualifiquem e tragam mais benefícios para o país. O segundo problema seria a máquina pública, que são o quê? O excesso de ministérios que a gente tem hoje em dia. Então tem Ministério da Agricultura, Ministério da Economia, Ministério da Gestão de sei lá o quê. Então a gente tem atualmente mais de 30 ministérios, o que é um número exacerbado, né? A gente não precisa de tanto trabalho para coisas simples. Isso acaba tendo um gasto a mais para o governo e prejudicando nossa economia e nossa saúde pública, as coisas básicas. Além disso, a gente tem os funcionários públicos. Cada um desses ministérios exige diversos funcionários públicos que vão estar ali recebendo altíssimos salários. Então são os deputados, senadores, ministros, prefeitos, todos eles ganhando um salário gigantesco para poder dar carga nessa máquina pública, onde não há necessidade nenhuma de ter tudo isso. Depois disso a gente tem o déficit fiscal, que seria quando o Brasil ele vira o ano sendo com um débito negativo, com uma conta negativa. Ou seja, ele não pode passar o ano com a conta negativa, ele precisa cumprir uma meta onde ele terá um superávit no final do ano, onde ele terá algo positivo, ele vai ter lucro. E como que ele faz para tentar suprir todos esses gastos excessivos que ele tem e cumprir com esse déficit, né? Ele faz um aumento da dívida pública. Então ele aumenta os impostos. Ele quer taxar grandes fortunas, quer aumentar o seu imposto de renda, quer aumentar o imposto sobre os produtos para poder ter mais arrecadação e ele conseguir suprir esse déficit. E por que isso é um problema? Vamos começar do primeiro, que é o que? Taxar grandes fortunas para poder compensar esse gasto excessivo que tem dentro do governo. O principal erro disso é eles dizerem que é uma forma de equiparação social. Porque isso não faz o menor sentido. Como que você vai equiparar uma sociedade taxando as pessoas mais ainda do que já são taxados? A forma de você equiparar a sociedade é você dar oportunidade para quem não é bilionário. Então você diminui os impostos das pessoas no geral, diminui os impostos do produto, dê mais liberdade para que eles possam procurar um emprego, para que eles possam ter mais facilidade ao estudo, dê infraestrutura, dê saúde e as pessoas vão prosperar. Um outro grande ponto não adianta taxar bilionário. A fortuna que a gente tem hoje de brasileiros bilionários, onde a sua maioria não mora no Brasil, mas ainda assim inclui nessa conta, a gente tem um total estimado de 1,16 trilhões de reais de valor patrimonial. Então, se fosse taxado 100% dos bilionários, a gente teria 1,16 trilhões, sendo que a dívida pública do Brasil é de 7,5. Seria incapaz de suprir, né, a nossa dívida pública. Então não faz sentido você taxar pessoas mais ricas, pessoas bilionárias. Eu não estou aqui
traçando. Eu não estou aqui para falar sobre o mérito de cada um deles, ou se eles merecem esse dinheiro ou não, mas simplesmente você taxar não é a solução que a gente precisa. Outro grande problema, como eu comentei, é o imposto sobre os produtos básicos, ou seja, eletrônicos, alimentação, seu carro, sua casa, seu próprio salário é taxado muito mais, para que você tenha uma arrecadação muito maior do dinheiro. Outro ponto aqui é que tudo isso é mascarado de um benefício social. Ou seja, eu vou taxar as comprinhas da Shein e da AliExpress para que a economia brasileira não seja desequilibrada, porque os empresários daqui não conseguem competir com os preços deles. E é verdade, os empresários daqui não conseguem competir com os preços deles, simplesmente porque o imposto é altíssimo. O custo para você ter uma empresa no Brasil é altíssimo. E isso acaba prejudicando com que eles tenham preços menores e incentivem os consumidores brasileiros a comprar dele. E o consumidor brasileiro, como já não tem dinheiro e ainda assim precisa dos produtos, ele recorre a meios mais baratos, que seriam compras em outros países, de lojas como a Shein e a AliExpress, que são da China. E você taxar isso não vai ajudar em nada. O que é necessário fazer é o incentivo aos empresários brasileiros. Então, diminuir os impostos, ter mais incentivos para que eles prosperem e consigam trazer um valor mais digno para a população comprar os produtos. Hoje em dia, a gente tem o impostômetro, né? O impostômetro ele mostra o quanto de imposto foi arrecadado em certo período de tempo. Se a gente abre aqui, clicando no link, temos que hoje, né, 1,6 trilhões de reais já foram arrecadados desde 1º de janeiro até hoje, dia 30 de maio. Cara, é um absurdo isso aqui. 1,6 trilhões de reais. É muito imposto. E a gente tem até essa animação legalzinha aqui que vai mostrando o que daria para fazer com esse dinheiro. Então, é algo assim absurdo. É muita grana. E a gente não vê nenhum incentivo, nenhuma infraestrutura com qualidade, segurança de qualidade, nenhum impacto social realmente benéfico, né, sobre esse dinheiro que a gente paga. O terceiro e último ponto do déficit fiscal é a questão de imprimir dinheiro. Então, além de aumentar os impostos, eles começam a imprimir dinheiro para poder tentar dar um certo estímulo na economia, fazendo com que aumente a quantidade de moeda em circulação, mas na verdade isso é prejudicial, porque você tem uma perda de valor da sua moeda, onde a economia fica enfraquecida, tem mais moeda em circulação, ela tem menos valor e acaba com que não gera nenhum benefício para a sociedade. Acaba, na verdade, aumentando a inflação, porque você dilui todo o dinheiro que existe no Brasil, aumentando ainda mais o dinheiro que está em circulação. E qual seria a solução para todo esse problema? A solução para a inflação é sempre o aumento da taxa de juros, que é a Selic. Então, quando você aumenta a taxa de juros, o objetivo é reduzir a inflação para que reduza os custos. Atualmente, a gente tem uma das taxas Selic mais altas dos últimos 20 anos. A gente está aí na taxa Selic na casa dos 14,5%, 14,75% ao ano. A última vez que teve uma taxa tão alta assim foi no governo da Dilma, onde ela sofreu impeachment. Então isso é algo completamente conturbado. A gente não deveria ter uma taxa tão alta assim. Isso dificulta o acesso à moradia, à compra da sua casa própria, né? Então, o Minha Casa Minha Vida fica muito mais caro. Um carro popular de 20 anos atrás tem o preço 5, 6, 10 vezes mais caro do que deveria. A gente começa a ter uma perda de valor extrema. A outra solução é diminuir os gastos públicos através da melhoria, né, nos programas sociais, que seriam essas melhorias? Exigir uma contribuição para a sociedade, como eu tinha comentado anteriormente. Então você exige que as pessoas estejam procurando emprego, estejam estudando ou que façam um trabalho voluntário, né? Não vai matar ninguém ir lá e ajudar uma instituição
do governo que dá auxílio para as pessoas, ajudar lendo alguma papelada, educando alguma criança, lendo um livro para uma criança, para um idoso. Sei lá, tem vários diversos programas voluntários que você pode contribuir para a sociedade e as pessoas que estão recebendo auxílio. Claro, se elas forem capacitadas, não ter nenhum tipo de deficiência que impeça ela de fazer isso, é importante que eles exijam algo. Pelo menos um estudo. Porra, estuda, né? Melhora o seu conhecimento, vai atrás de coisas melhores. O segundo ponto seria reduzir a quantidade de ministérios. Não tem necessidade de tudo isso. E a prova mais recente disso foi o presidente Milei, na Argentina, que assim que ele entrou no mandato, ele mandou cortar metade dos ministérios. Simplesmente porque não há necessidade. E isso reduz gastos para o governo e mostra que são ineficientes, porque a Argentina continua rodando lisinha sem tudo isso. Outro ponto é reduzir benefícios e altos salários públicos. Um funcionário público, senador, deputado, esses de cargos mais altos, tem auxílio moradia, tem carro oficial, tem combustível pago, tem cota parlamentar, tem uma pensão muito mais alta que a nossa para aposentadoria e tem um salário exorbitante. Há 2 dias atrás eles aprovaram um aumento de até 69% dos salários dos senadores no Brasil, onde eles mesmos votam. E depois eles mandam isso para o presidente para que seja assinado e comece a entrar em vigor. Esse aumento de salário vai gerar um gasto público de até 79 bilhões até 2027, 2029. Onde que isso é benéfico? Esse dinheiro podia estar sendo muito melhor usado, trazendo infraestrutura para o país, trazendo um benefício de verdade. Isso aqui só está beneficiando poucas pessoas e de altos cargos públicos. Não faz o menor sentido. Destrói a nossa economia, destrói nosso poder de compra. Simplesmente não tem nada bom para a população nisso. Outra solução é diminuir o custo para os empresários, ou seja, diminuir a burocracia, o imposto sobre o lucro. Então, cara, a maioria das empresas tem um lucro bom, só que metade disso vai para o governo. Como uma empresa prospera dessa forma? Se ela tem que importar um produto, ela paga imposto. Se ela tem que contratar um funcionário, ela paga 3 vezes mais naquele funcionário. Os custos com os produtos já são altos, porque já são taxados. E aí vai ter custo com produção que está sendo taxado, vai ter custo com o governo, vai estar sendo taxado de novo. Então, é um sufocamento extremo o tempo inteiro nesses empresários. Precisa reduzir isso para que prospere, porque assim eles conseguem trazer produtos mais baratos, conseguem contratar mais pessoas, conseguem trazer mais qualidade para dentro do Brasil e, consequentemente, melhora o que a gente consome, melhora nosso emprego, o país se desenvolve porque está tendo mais incentivo para as coisas diferentes, para as coisas novas, sem ter um gasto absurdo. E a consequência de tudo isso seria um aquecimento na economia, as pessoas seriam mais prósperas porque elas pagariam mais barato nas coisas, teriam um salário que tem valor, um salário mais digno e teria a oportunidade de ter lazer, de comprar o que deseja, de conseguir sair no restaurante no final de semana, de não comprar somente o básico ali para sobrevivência, porque você vai ter um custo de vida bem menor. Você vai ter mais oportunidade de emprego, mais oportunidade para fazer coisas diferentes. E isso melhora, né? A nossa moradia, a nossa alimentação, o nosso lazer, o nosso bem-estar, a felicidade do país como um todo. E o estrangeiro vendo isso vai querer vir para cá investir, porque ele pode simplesmente abrir uma empresa aqui, contratar diversas pessoas, gerar emprego, gerar produtos, né? Então, várias empresas de carros nos últimos anos saíram do Brasil porque não estavam dando mais conta, não estava sendo mais rentável. Se a gente tivesse uma economia que incentivasse ter essas pessoas aqui, esses estrangeiros, eles voltariam e construiriam empresas para poder conseguir
espalhar seus produtos pelo Brasil, vender mais seu produto no Brasil, assim como, claro, exportar esse produto para o restante do mundo, só que seria uma mão de obra brasileira, milhares de pessoas empregadas, a economia girando, a economia aquecida. Então, pense bem antes de tomar as suas decisões para poder realizar a escolha das pessoas que governam o nosso país, porque a forma como eles pretendem controlar a economia impacta 100% a sua vida, impacta 100% o quanto essa inflação vai subir ou ser reduzida e impacta a forma como você vai estar sendo feliz ao final do dia. Esse seria um resumão do que é uma inflação. Não é nada muito técnico. Espero que você tenha entendido um pouco sobre o que é a inflação e sobre os impactos que ela causa na sua vida e como é importante que a gente tenha um controle rigoroso sobre esse índice. Fico por aqui e até a próxima.